Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma live com a Fernanda Foscaldo, consultora de imagem do Rio, de Niterói, e nós vamos falar sobre 5 práticas que a verdadeira consultora não adota. A Fê já vai entrar. Oiê! Ei Fê, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui. Que bom Pronto, te acho que ver assim tá aqui. bom. Pois é, muito bom nessa troca. Então, queria que você contasse um pouquinho, seria bom você falar um pouquinho da sua trajetória e depois eu falo, porque certamente nós teremos audiências diferentes, não é? Tem a sua, tem a minha. Fala aí um pouquinho para a gente, há quanto tempo que você está na consultoria de imagem, Fê, da sua formação, o que você notou de mudança da época que você começou para agora? Legal. Eu brinco que eu sou consultora de imagem desde a época que ninguém sabia o que era consultora de Ah, imagem, né? é? Eu comecei tem 10 anos, né? Aham. Esse ano eu faço 10 anos de profissão. Então, em 2013, quando eu fiz a minha primeira capacitação na área, tinham pouquíssimas profissionais, pouquíssimos cursos, e, e aí eu falava para as pessoas, agora eu sou consultora de imagem, eu tenho muitos amigos médicos, e eles falavam, você trabalha com radiologia, Fernando? Você saiu do mercado financeiro para trabalhar com radiologia? Aí eu falava, não, personal stylist, né? Porque era alguma coisa mais próxima do que as pessoas conheciam. Aquela coisa dos famosos. Eu falava, não, eu trabalho com mulheres reais, pessoas comuns. Você passa o dia no shopping? Aí eu desistia, falava, gente, agora eu tenho aquele trabalho que toda mulher queria, bater perna no shopping, gastando dinheiro e ainda não é o dinheiro dos outros. E aí eu fui ali construindo uma trajetória de olhar muito mais para as clientes que eu atendia do que para o mercado em si. Assim, logo nas primeiras formações, eu entendi que existiam valores ali da metodologia que eu chamo hoje de velha consultoria, que não faziam parte dos meus valores pessoais. Não faziam ou Então, faziam? não faziam do tipo, você precisa dizer para sua cliente o que ela pode, o que ela não pode vestir. Você tem que identificar o tipo de corpo e dizer para ela para disfarçar o quadril, que né, você tem que chegar na cartela de cor e ela vai ter que usar aquela cartela. Então, toda essa coisa de engessar a cliente e de certa forma também aprisionar é o oposto dos meus valores pessoais. Eu sempre tudo que eu fiz na vida, né, era sempre baseado em fazer pensar, em entender o que está por trás, em dar autonomia de escolha. É inclusive assim como eu crio os meus filhos. Então, para mim, não fazia sentido eu ter uma cliente que eu ia lá no armário dela, falava isso sai, isso fica, compra isso, não compra aquilo, esse aqui é o seu look. Beijo, tchau. Dali a 6 meses ela me ligar e Fernanda, preciso de mais look, vem aqui. Eu sentia que aquilo era assim completamente infantil, sabe? Pode ou não pode, eu vou dizer para os meus filhos que são crianças e estão em formação, mas para uma mulher adulta, isso para mim não faz sentido. Então, eu fiz umas primeiras formações na época com oficina de estilo, que era das formações mais humanizadas do mercado. Sim. Essa palavra hoje já está até em desuso, mas as meninas eram ótimas, hoje elas nem estão mais juntas. Fiz Dress Code, que era a única formação que tinha aqui no Rio. Fiz FET de Nova York, mas eu não me identificava com nenhuma daquelas metodologias. E aí para mim, formei ali uma primeira verdade da minha forma de atuar, que eu não consigo praticar algo que eu não acredito. Então, se eu não acredito em medir a cara da cliente, não adianta. Eu não vou praticar isso, eu não vou ensinar isso, eu não vou vender isso. Eu só vou praticar, eu só vou fazer aquilo que eu verdadeiramente acredito e pratico em mim, né? Sempre me colocando como usuária também da metodologia e a serviço da minha cliente. E aí eu entendi que eu precisava transbordar a consultoria. Então, lá em 2015, eu comecei a estudar não mais imagem, estilo, mas desenvolvimento pessoal.
E aí foi a grande virada de chave de construir a nova consultoria, que é a metodologia que eu desenvolvi, que é a primeira metodologia de atendimento online do Brasil, que foi lá em 2015. E aí eu comecei a estudar PNL, coaching, psicologia positiva, a área, né? A minha área é psicanálise, não é coach, não é PNL, psicanálise é outra coisa. Desenvolvimento pessoal, né? É ir para a mente, é ir para outro lugar que não é roupa, que não é só o vestir. E aí, desses estudos de metodologia de desenvolvimento pessoal, eu formatei esse método de atendimento que tem como ponto de partida a cliente. A cliente, simples assim. Eu não vou abrir a boca antes de receber as informações da minha cliente, os desejos, as restrições, os desafios, o que ela gosta, o que ela não gosta. Num primeiro momento, eu sempre brinco com a cliente que assim, parece que num primeiro momento ela vai fazer terapia e não consultoria de imagem, porque eu vou ali receber primeiro todas as informações. Depois que eu recebo tudo, aí sim a gente começa a trabalhar o vestido. Então não tem questionário, painel de estilo, nada disso, porque eu preciso do input inicial, que é dela, é sobre ela, né? Não sobre mim. E aí foi isso. Em 2015, eu comecei em 2013, né? E já comecei a produzir conteúdo para a internet. E aí eu recebia pedidos de mulheres de fora de Niterói para eu atender. Ah, você vem aqui em São Paulo? Você vem aqui? Você é aonde? Eu falei, gente, não faz sentido, porque eu pedi demissão do meu trabalho no mercado financeiro, não porque eu era infeliz do que eu fazia. Eu gostava do que eu fazia, eu ganhava bem. Eu pedi demissão para ter liberdade com o meu tempo, para estar no dia dos meus filhos. Então, eu não quero viajar para atender. Como que eu resolvo isso? E aí foi com base em criar autonomia com a minha cliente que eu comecei a atender online. E aí você pode imaginar que nessa época era a Fernanda, era a parte do mercado, porque se o mercado inteiro dizia que consultoria de imagem era ir na casa da cliente, eu que fazia atendimento online não fazia consultoria. Eu falei, ok, eu não faço consultoria, eu faço mulheres bem vestidas e faço a nova consultoria, que é a minha metodologia, e tá tudo certo. E aí, ela chama a nova consultoria? A nova consultoria é a metodologia registrada, né, do formato de atendimento. Tem quanto tempo que você pôs esse nome, a nova consultoria? Foi na pandemia, quando a gente lançou a capacitação profissional, em 2020. Uhum. Então, em 2000, aí, bom, isso foi 2015, passei 5 anos ali atendendo, dando curso e focada na minha cliente final, simples assim. Até que veio a pandemia, né? E aí você via que todas aquelas consultoras que falavam que consultoria online não funcionava, agora eu atendo online. Só que atender online não é fazer o que você faz presencial. Existe prática, existe método, existe forma, né? De você atender uma pessoa online com qualidade. E aí, finalmente, eu entendi que existia aí maturidade nesse mercado de ensinar a metodologia que eu praticava. E aí veio a capacitação profissional, bem ali no auge do lockdown, junho desse ano, do primeiro ano da pandemia, foi a primeira turma. E aí eu passei também a ensinar a metodologia. Eu vi, inclusive, que tem alunas minhas aqui assistindo, reconhecer alguns nomezinhos quando foram entrando. Uhum. E aí eu acho que é isso. Eu acho que eu sempre procurei, Miriam, olhar para as minhas clientes, sabe? O que ela traz, o que ela quer, o que ela acha bonito, feio, o que ela tem de restrição, como é que é o estilo de vida dessa mulher, o que ela gostaria. E aí, uma vez que eu recebo esses pedidos, né, que eu identifico esses desejos, aí sim eu me coloco a serviço. E eu literalmente entendo que é a serviço de. O que eu acho bonito, o que eu acho legal, fica no meu armário, no meu vestir. Quando eu estou com as minhas clientes, eu estou pensando nela, para ela, né, com total isenção para de fato atendê-la, para que ela se sinta bonita, para que ela se sinta bem vestida, para que aquilo seja verdadeiro para ela. Que legal. E então você tem um curso, não é isso? Hoje eu não faço só uma coisa, né? Hoje eu atendo consultoria, eu tenho os cursos para público final, tenho o curso de capacitação profissional, que na verdade é uma escola. Sou sócia de um brechó aqui em Niterói e trabalho fazendo também conteúdo editorial para marcas, para shoppings, para consultoria para empresa. Então hoje
a minha empresa tem vários braços, né, de serviços e atendimentos, porque eu também, desde o inicinho, entendi que isso também foi uma quebra de paradigma na época, né? As consultoras, elas faziam consultoria completa. As pessoas não vendiam serviços avulsos. Hoje é muito óbvio para quem está no mercado, mas não era óbvio. Eu fui uma das primeiras a começar a construir os meus serviços. Bom, nem todo mundo precisa da consultoria completa. Tem gente que precisa só de um personal shopper, tem gente que precisa só de uma análise cromática, tem gente que precisa só de, né, de uma orientação, de uma produção de styling. E aí, com isso me abriu uma série de braços dentro do negócio. Então, hoje, dentro da empresa, tem a escola, as consultorias, serviços para empresas, palestras, cursos, consultorias. E tem uma outra empresa que é o brechó, que eu tenho uma sócia. Que legal. Então, vou te contar um pouquinho da minha trajetória. Para quem está aí e não conhece, eu vi também que tem umas pessoas que eu conheço, algumas foram alunas, algumas colegas. Eu comecei, a minha primeira formação em consultoria de imagem, Fê, foi em 2012. Eu fiz minha primeira formação aqui em Minas, no Senac. Foi uma formação de 160 horas e um start, porque naquela época eu estava pensando já em começar a atender, mas eu clinicava em psicanálise, eu tinha uma vida dedicada integralmente à psicanálise, muito estudo, muito atendimento, muito consultório, participação em congresso e tal. Fiz a minha formação em 2012 e deixei ela assim um pouquinho de lado, porque nesse meio tempo eu tive um convite de um primo para abrir uma fábrica, uma confecção de roupas de festa. Então eu tive uma confecção de moda festa de luxo aqui em Minas, que era grande, ela funcionou alguns anos apenas, que depois a gente decidiu fechar, mas enquanto ela existiu, ela foi uma fábrica grande. Eu participei de salões de negócios, Casa Moda em São Paulo, algumas edições, participei de algumas edições do Minas Trend Preview. Minha roupa estava nas novelas da Globo, vestia celebridades, enfim. Foi um tempo muito bom, porque eu aprendi muito de perto sobre produção de moda, né, sobre o que é fazer uma roupa numa fábrica, mas eu já tenho um conhecimento que me acompanha da infância, porque eu sempre gostei. Com 10 anos eu já criava as minhas roupas e ia com a minha mãe, a costureira, para mandar fazer. Meu avô tinha uma loja de tecidos e eu ficava totalmente pirada dentro da loja, sabe? Então eu tinha já aquele ânimo eu amava desenhar e eu amava ajudar as minhas vizinhas, as minhas irmãs, as minhas primas, as minhas colegas, as minhas tias. Eu era nova, elas me perguntavam: eu vou ao casamento tal, o que você acha que eu compro? O que eu uso, né? Aí eu ajudava a comprar sapato, sugeria penteado, enfim. Mas aí eu me tornei uma psicanalista, fui mãe muito jovem, casei a primeira vez muito jovem. E esse lance aí com a consultoria de imagem, ele veio num outro momento da minha vida, né? Veio próximo aos 50 anos, que eu pensei, eu quero fazer uma outra coisa. Eu amava clinicar, não clinico mais. Vi que não seria possível naquele momento conciliar as duas coisas. Aí eu tive a fábrica de roupas, depois que eu fechei, que eu decidi trabalhar com a consultoria de imagem, sabe? Então foi em 2016 que eu comecei oficialmente. Eu tinha aquele curso lá de 2012, mas eu já sabia costurar, eu entendia muito de tecido, eu aprendi a costurar na adolescência, eu pedi minha mãe. Então eu tinha muita noção do corpo, o que era a roupa no corpo, forma, volume. Então isso que se ensina no curso, isso para mim já era algo da minha prática, né? Da minha vivência. Eu criava as minhas roupas a vida inteira. Então... E isso é comum, né? Assim, consultoria de imagem, dentro da escola a gente já teve mais de 250 alunas formadas. De todas essas alunas, apenas uma menina era uma menina que estava vindo da faculdade de moda, que tinha cursado moda. E aí tem uma cadeira dentro da faculdade de moda, hoje em dia, que é consultoria de imagem, e ela se interessou e foi se aprofundar. Quer dizer, uma de 250. Todas as outras estavam vindo de transição profissional
e geralmente de áreas muito É, diferentes, né? Então, exatamente. É isso que eu observo também com as minhas alunas e colegas. As pessoas chegam na consultoria de imagem, não sabem o que é um tecido, né? Diferenciar os diversos tipos de tecidos, enfim. Então, eu já tinha essa experiência de vida com tecido, com a roupa, com a moda, porque eu sempre gostei, ainda tive a fábrica de roupas, estudei muito produção de moda, e. E aí eu comecei em 2016, aí eu fui me capacitar, fui a São Paulo, fiz diversos cursos, diversos. Ilana, Berenhol, que há vários. Todos que eu julgava bons para mim, né, que tinham a ver comigo, eu fiz. E curso não só de imagem, de consultoria de imagem, de estilo de imagem, mas eu fiz também curso de personal branding. Então, eu trabalho com marca pessoal, que é um pouco mais amplo do que a consultoria de imagem. E aí eu comecei a trabalhar, e aí eu via que algumas coisas não funcionavam. Eu comecei a trabalhar atendendo tal qual eu tinha aprendido nos cursos de técnica, né? Mas os meus resultados, eles não eram bons. Ou não eram os resultados que eu queria. Eu não conseguia uma conexão genuína com a cliente, eu não conseguia que a cliente ficasse realmente à vontade para usar aquilo que eu estava sugerindo. Enfim, eram essas coisas que passavam pela minha cabeça. E também eu fiquei pensando que alguns clientes não implementavam as estratégias que eu tinha criado. Gostavam muito, achavam bacana, que incrível, legal, gostei, mas daí a um tempo eu percebia que esses clientes tinham voltado para o padrão imagético de antes da consultoria, né? E aí, eu sou uma pessoa muito inquieta e movida a desafios, eu pensei, não, eu não vou trabalhar dessa forma. Eu vou trabalhar do jeito que eu acredito, claro, considerando todas o embasamento técnico, né? Eu aprendi diversas técnicas, me apropriei de algumas, outras eu deixei de lado, mas eu trouxe uma metodologia que era da minha experiência na psicanálise. Afinal de contas, eram 30 anos fazendo análise, clinicando, estudando. Eu sabia muito de comportamento humano, sabia muito da relação que as pessoas têm com a aparência, com a imagem, porque isso aparecia na clínica, né? A questão com o espelho é uma questão de todo ser humano, independente da mulher ser jovem, mais velha, gorda, magra, enfim, independente da profissão ou da condição social. E aí eu desenvolvi uma metodologia, eu vi que algumas consultoras de imagem estavam se aproximando de mim, porque elas sentiam que o que eu escrevia nas redes era diferente de tudo que tinha no mercado. E quando eu cheguei mesmo em 2016, eu olhei, eu fiquei um ano. Como no primeiro ano eu não tive cliente, eu ficava só estudando, me capacitando e entendendo o que tinha no mercado. Então, eu li vários sites, eu acompanhava várias pessoas nas redes sociais para entender como era ensinada a consultoria de imagem, né? Então, eu acho que eu ganhei um conhecimento bom assim, do que era a consultoria de imagem no Brasil. E, na verdade, eu não me identificava com quase nada de metodologia. E aí nasceu o método interno, que é o método, né? A parte que vem da minha experiência de vida, experiência clínica, somada à minha experiência com moda, com a fábrica que eu tive. Eu acho que tem uma questão que eu sempre falo para as alunas, né? Dificilmente a consultoria é a primeira profissão, beleza. Mas aí tem um medo, né? Do tipo, vou jogar a minha bagagem fora. Só que não é sobre jogar fora, né? É justamente a sua experiência pretérita que vai construir o seu diferencial de trabalho. Isso. Porque é essa vivência, esses estudos anteriores que, somados ao que você está estudando de imagem, estilo, de moda, do vestir, que constrói uma forma única de atuar, com o qual um determinado nicho de cliente vai se identificar, né? Então, eu falo muito isso porque é uma profissão livre, né, Miriam? Não regulamentada. Então,
a barreira de entrada é literalmente zero. A pessoa não precisa fazer nada e pode se intitular consultora de imagem e estilo. Então, hoje tem até aquele meme que a consultoria virou o novo coach, né? Você espirrou, tem uma consultora do celular. Todo mundo é consultora. Mas o que separa ali o joio do trigo é justamente essa bagagem anterior e como você junta isso tudo e transforma no teu diferencial. E é um pouco do que eu contei da minha história e você está trazendo exatamente a mesma coisa. Quando você junta as duas coisas é que faz algo único. Eu acho que eu, por exemplo, trouxe muito... Eu sou engenheira de formação. Legal. Então, eu trago muito a lógica para dentro das minhas aulas, porque o meu raciocínio Você fez na qual real engenharia? é lógico, civil. Cheguei a trabalhar 4 anos em obra durante a faculdade, e depois que eu formei eu já fui para o mercado financeiro. Então, mas assim, era só matemática, lógica, era isso que estava ali dentro, e de certa forma também, como eu escolhi essa formação, era porque aquilo era o que me atraía, né? Eu estou te perguntando porque chegou a passar pela minha cabeça, quando eu era adolescente, fazer engenharia. Porque eu fiz um curso na Escola Técnica Federal daqui, que era de química pura. Eu fiz curso técnico de química, que era muito boa a escola técnica, e eu cheguei a pensar, mas eu desisti, que eu falei, não, isso aqui é muito difícil. Eu não vou dar conta. Não, pra mim, sabe o que foi? Eu sempre gostei. Eu era igual você, eu fazia a roupa das minhas bonecas, customizava as minhas roupas e tal. Só que eu sempre gostei de matemática. Sempre fui boa em matemática, física e química. E aí eu escutei literalmente a minha infância inteira: a Fernanda vai fazer engenharia como o pai dela. Vai fazer engenharia como seu pai. E eu nunca questionei isso, sabe? Assim, e naquela época também, eu fiz vestibular, eu entrei na faculdade em 2000. Pensar em trabalhar com moda, se você não tinha nenhum conhecimento na área, era impensado, Sim. né? Não era algo viável. Não era. Então, eu nunca pensei em fazer outra coisa, sabe? Assim, e eu digo mais, assim, eu não fui infeliz fazendo faculdade de engenharia. Eu adorei fazer a faculdade. Eu não fui infeliz trabalhando em obra, eu não fui infeliz. Eu gostava do que eu fazia. Eu acho que eu teria tranquilamente seguido a carreira se não tivesse ficado incompatível com a maternidade quando a minha primeira filha nasceu. Qual que é a Então, idade da sua primeira filha? A Alice vai fazer 11 anos no final do ano, e aí eu fiz 10 anos de profissão, porque o meu primeiro curso ela tinha meses. Que eu fiz, olha que interessante, eu não fiz o primeiro curso para trabalhar com isso. Eu fiz o primeiro curso porque eu, desse período pós-maternidade, estava ali trancada dentro de casa, criança, naquela rotina, né, que você não pensa em mais nada na vida, a criança mamou, eu falei, gente, eu preciso voltar a fazer alguma coisa para mim. O que eu adoro? O que eu sempre adorei fazer de hobby? Moda. Eu sempre lia revista, blog. Frequentava a Semana de Moda do Rio, quando a gente tinha ainda, porque eu comprava muito, as vendedoras me convidavam. Então, vou voltar a ler sobre moda. E aí, nisso de vou voltar a ler, estudar sobre moda, eu descobri um curso de consultoria, fiz para mim. Falei, ai, gente, não aguento mais olhar aquele bando de roupa social. O que eu vou fazer com essa rouparada social? Vou transformar. E aí, comecei a justamente fazer isso no meu armário. E aí, quando eu fiz em mim, as minhas amigas começaram, cara, o que você fez? Tá diferente. Nossa, você emagreceu? Eu falei, não, gente, tá igualzinho, só mudei a forma de usar. E aí, às vezes, os amigos falam, então olha só, então vai lá no meu armário. E aí, de atender as minhas amigas, literalmente na informalidade. Eu ia com a minha filha de tarde na casa de uma amiga, que brincava com a criança. Falei, gente, isso pode ser uma profissão. E aí que veio o estalo, né, de entender, profissionalizar, e aí vamos lá, o que vai fazer? Mas eu queria só reforçar essa questão que eu acho que a gente tocou num ponto comum, né? No final das contas, a profissão cresceu muito nesses 10 anos, que é maravilhoso, porque antes a gente precisava explicar o que uma consultoria fazia para, de fato, despertar o interesse nas pessoas contratarem uma consultora, né? Fernanda, mas acho que a gente continua tendo que explicar, porque tem pessoas que estão na consultoria de imagem trabalhando de um jeito que não é o mesmo jeito que você está, nem que eu estou, né?
Não, sem dúvida. Mas eu digo assim, a gente não precisa explicar a profissão. Pois é, mas Agora olha a só, gente outro tem que dia uma só amiga demonstrar. minha foi ao médico, ela é consultora de imagem e ela é médica também, até minha parceira, um trabalho que eu faço para médicos. Mas ela falou que foi ao MEI e foi explicar para o colega o que ela estava fazendo, qual que era a profissão que ela tinha também junto com a medicina. Ele falou assim, é aquele negócio de passar os paninhos, olha só, é aquele negócio de passar os paninhos. E assim, eu acho que. Mas a gente caminhou, sabe? Eu acho assim, eu costumo dizer que quando a gente não sabia que existia o dentista, você ficava lá morrendo de dor de dente. Hoje, todo mundo sabe que existe o dentista para resolver a dor de dente, só que foram anos até chegar nesse patamar da profissão. E eu acho que sim, a gente caminhou muito em 10 anos desde que eu entrei nesse mercado. É claro que tem um longo caminho, ainda é algo muito associado a uma classe Mas você mais acha que o mercado abastada. melhorou nesses 10 anos? Você acha que... Eu não acho que o mercado melhorou, não. Eu acho que o conhecimento sobre a profissão melhorou. Antes, as pessoas falavam assim, consultora de imagem, agora as pessoas, que legal, consultora de imagem. Não que elas entendam o que a gente faz, mas elas têm conhecimento de que aquela profissão existe. Entendi. Nesse sentido, eu acho que melhorou. E eu acho que é um primeiro passo para que a profissão seja, inclusive, regulamentada, que tenha de fato uma ética, né? Uma seriedade, enfim, uma série de regulamentações que tornem, inclusive, a profissão mais segura, né, para o cliente, porque também existe a frustração do cliente que contrata e não é atendido como gostaria e etc. Então, acho que sim, a gente caminhou, mas é um longo caminho, né? Quanto tempo demorou para um médico ser reconhecido como médico e não como um mágico que ia lá e dava uma poçãozinha para curar, né, o doente que estava enfermo no castelo. É isso. Gerações, né, para que isso aconteça. Mas eu acho sim que a gente caminhou. E acho que a gente que está no mercado há mais tempo tem esse papel de estar ali apontando caminhos, apontando práticas, né? Por isso que quando você me perguntou o que você quer falar, tá? Eu falei com polêmica ou sem polêmica. E eu faço Então vamos questão de começar com as trazer... polêmicas. Começar com as polêmicas. De trazer, assim, práticas e pensamentos e atitudes que são importantes, porque a gente também começa a mudar o mercado atuando da maneira que a gente acredita que é o correto, sem atalho. Será que né? muda? Hoje eu tenho pensado nisso, será? Não sei, eu acho que a gente pode fazer a nossa parte, né? Eu tô vendo aqui só um comentário de uma aluna minha aqui, ó. A Kátia, minha cliente querida, perdemos uma engenheira e ganhamos uma consultora. Obrigada, Kátia. Tá também aluna, que encontro poderoso, que legal. Bom, então tá, então vamos começar a polêmica? Vamos. Miriam me pediu para trazer, me perguntou o que a gente podia bater papo. E aí, pelo que eu acompanho o trabalho de Miriam, a gente tem algumas verdades em comuns que eu chamo de práticas, né? Uma vez que é uma profissão sem regulamentação, eu acho que cada uma cria a sua forma de atuar, sua ética, suas práticas e suas verdades. Sim. E aí, eu listei as 5, que eu considero as 5 piores práticas de uma consultora. Quer dizer, o que eu estava pensando, aquelas 4 que você vai falar, as 4 primeiras, eu concordo. A última é uma prática que eu não tenho, nem você, mas que eu não sei se a gente pode dizer que é ruim. Não são coisas que nós fazemos, que é o dossiê, né? Mas as outras 4... Você já tá dando spoiler! Não, mas as você 4 já tá dando spoiler. São práticas que a gente definitivamente não concorda, né? Você quer começar falando? Então vamos. Eu acho que uma primeira prática que a gente, inclusive, já mencionou na hora que a gente falou da forma de atuar, que é julgar o gosto do cliente, né? Existe uma
muitas vezes a pessoa entra nesse mercado de consultora justamente porque é tida como amiga de bom gosto, como a amiga que as amigas procuram, né? Sim. Aconteceu com você, acontecia comigo também. Ah, então você já é aquela amiga estilosa, aquela que é dona do bom gosto, do estilo, e aí você Vou vai mandar virar um a beijo aqui para profissional para Bia, ajudar os Bia outros. Vice Prova, querida, do Rio, foi minha aluna também, Que saudades. legal. E aí, como você já é essa referência, isso cria uma falácia de que o seu gosto é melhor do que o gosto das clientes que você vai atender. E as Exatamente. Ou clientes que têm que você seguir o seu gosto. sabe mais do que a cliente porque você estudou, né, Fê? A gente até É, sabe, nós sabemos técnicas, mas o que a cliente técnica, quer, nós não sabemos, né? Nós precisamos exatamente. saber. Mas e eu acho que assim, bom ou ruim, ele é relativo. Ele é relacionado muito mais a contexto, vivência, valores, momento, do que a uma régua. Isso é bom, isso é ruim. O que é bom gosto para você? Pode ser completamente diferente Claro. do que é bom gosto para mim. E mesmo que muitas vezes a cliente nos contrate porque admira, de alguma forma, o seu vestir, a forma como você se porta, a forma compartilha ali dos seus valores, você precisa usar a régua da cliente. Exatamente. Precisa ter um olhar isento, porque senão você vai criar uma fantasia Isso. que você mesmo relatou não se sustenta. Ela até usa por um período, porque já que gastou dinheiro, né? Foi lá, fez tudo isso, se propõe a, mas aquilo não é verdadeiro. Eu sempre faço uma analogia com relação a isso para as minhas alunas, que é o seguinte: imagina você ir numa nutricionista e pedir para ela fazer um plano alimentar para você ter mais disposição, tá bom? Aí você diz para ela que você ama chocolate e que não liga para bebida alcoólica, por exemplo. E aí ela vai lá e faz um plano alimentar tirando o chocolate, porque o chocolate não pode, botando uma tacinha de vinho, porque a organização, sei lá o que, diz que tomar uma tacinha de vinho faz bem pro coração. Você até vai fazer por um período, né? Porque já que você foi lá, papapá. Mas você vai conseguir sustentar aquilo? Não, porque para você é importante ter aquele chocolatinho diariamente. Sim. Então, essa nutricionista, ela nos colocou a serviço da cliente. Ela usou a técnica e, eventualmente, os próprios gostos pessoais, fez um plano alimentar perfeito. No entanto, essa cliente não consegue usar, não consegue aplicar, aquilo não se Ótima analogia essa. a relação com a comida, com a alimentação e, portanto, com a saúde. Não chega no objetivo final. Então, quando a gente vai atender uma cliente, pessoa física, pessoa jurídica, seja o cliente que for, a gente precisa ter um olhar isento e entender verdadeiramente o que faz sentido para aquela cliente naquele momento. E momento também importa. Às vezes, você vai trazer uma proposta e eu sempre falo para minha cliente assim, olha, se for para comprar calça preta e blusa branca na Zara, nem precisa de mim. Não gaste seu tempo e seu dinheiro, não, amor. Não precisa. Mas às vezes precisa. Tem quem não sabe comprar calça preta e blusa branca. Tem a modelagem. Não, é uma brincadeira. Não, eu vou chegar lá. É uma brincadeira. Mas o que eu falo para elas é que assim, eu tô ali também para provocá-las, para mostrar caminhos que naquele momento não vai fazer sentido, mas que aquilo abre uma portinha para ela se experimentar. Porque momento também importa. Eu tenho uma aluna, eu nunca me esqueço dessa aluna. Ela fez minha primeira turma do curso online e a primeira turma foi em 2015. E aí, dentro dos exercícios que a gente tinha que trazer umas imagens do Quero Ser Assim. Ela criava um mood board, né? E aí, na época, a moda, o que era descolado, era a saia midi lápis com tênis. Era quando o tênis estava chegando a ser usado assim na moda, né? Aí passou, terminou o curso e tal, e eu sempre mantive contato com as minhas alunas, com as minhas clientes. Passaram-se 5 anos, um pouquinho antes da pandemia. 5 não, mas uns 4 anos. Ela me mandou uma mensagem com uma foto. Fê, olha o look que eu saí hoje. Aí eu falei, ai, que legal, que linda. Ela falou, não, mas deixa eu te explicar. Olha essa segunda imagem. Aí ela me mandou a segunda imagem. Esse aqui foi o mood board do curso de 2015. Hoje, 2019, foi a primeira vez que eu tive coragem de sair com aquela roupa que eu achava bacana, estilosa.
e que eu me permiti sair, que eu me senti bem com isso. Olha só, ela precisou de 4 anos para processar isso e tá tudo bem. E é O que eu exatamente isso, né? Cada cliente tem seu tempo e esse tempo ele costuma demorar, né? Ele não, cada cliente tem seu tempo, né, Fê? No caso, a sua Imagina que lá aluna, mas a atrás. aluna também é cliente, Sim, nós também somos clientes. exatamente. Nós, Não, consultoras, temos as nossas dificuldades, não é? Com a imagem também e com o vestir. Mesmo a gente não, dominando técnicas, não é isso? sim, sim. Não, o ser humano ele está em constante mudança. Então a gente vai continuar mudando. O que a gente tem que fazer como consultora é dar caminhos e caminhos que se tornem verdadeiros para aquela pessoa. Teve uma outra cliente que teve era um corte de cabelo. Eu fiz a consultoria completa, tal, nananã, e sugeri um corte de cabelo, um pixie. E ela olhou para mim e falou assim: Nossa, tem tudo a ver, mas eu não tenho coragem agora. Aham. Entendeu? E tá tudo bem, porque o tempo também importa na consultoria. Só que eu não posso falar assim, não, mas você tem que, porque isso é que faz sentido para você, pro seu desejo de imagem. Ninguém tem que nada, gente. A gente tem que ter educação, a gente tem que cumprir a lei, mas no vestir, pode, depende, né? Que é o meu bordão que as alunas sempre falam, tudo pode, depende, né? É isso. Ô, Fê, E a tem um gente tá ali comentário. pra... Tem um comentário aqui da Claudine que eu queria ler. Ela disse assim: Oi, Miriam, manda a live. Que bom que você tá amando. Acho super bacana vocês falarem dessa realidade. A consultoria de imagem e estilo não é regulamentada. Isso acaba deixando todo mundo muito confuso, já que cada pessoa paga o curso, aí ela se forma e não sabe como proceder daí para frente. Exatamente isso que você está falando, Claudine. É muito realidade. Eu vejo isso com as minhas alunas. A Fê certamente vê, né? Porque tem um abismo entre a gente aprender técnicas, né? Ser capacitada tecnicamente e atender o cliente. Porque ali nós estamos atendendo uma pessoa com uma Eu acho história de que vida, né? Com dificuldades. Então, a pessoa tem um estilo X igual a outra, mas elas têm histórias de vida totalmente diferentes. Tem. não, e eu acho que volta nesse ponto que eu tô falando, do olhar isento, né? Quando você sai do curso, você aprendeu técnica. Técnica da silhueta, técnica de visagismo, técnica de análise, você aprendeu técnica. Só que você precisa atender uma pessoa diferente de você. E para atender essa pessoa, você precisa desse olhar isento e de uma escuta ativa, que são duas habilidades complexas de se desenvolver. Botar o seu ego no saco e se colocar a serviço do outro. Se colocar a serviço do outro é difícil. É morder a língua. Não é sobre o que você acha, é sobre o que você pode fazer para ajudar o que essa pessoa está te trazendo como desafio. Sim. E aí eu acho que tem uma outra questão, Claudine, que uma coisa é técnica, outra coisa é metodologia de atendimento. Você pode estudar um monte de técnica, tem um monte de livro, um monte de curso para isso. Agora, método de atendimento é você ter um passo a passo que você conduza um atendimento da cliente. Então, são duas coisas diferentes que também a maioria dos cursos não entregam. Ô, Fê, mas você não acha também que mesmo com esse passo a passo, que eu acho importante, sim, de existir, né? Além da técnica, muitas vezes a gente não vai seguir o passo a passo, porque a cliente, ela te pede uma outra coisa, ou às vezes não é possível você mudar para o passo seguinte, porque a cliente Sim, ainda está presa num outro ponto, ela necessita de mais tempo. Porque, não é, cada cliente tem dificuldade. Mas deixa eu me expressar melhor. Passo a passo não é algo engessado. Metodologia é o caminho que você vai seguir para resolver cada questão e como que você vai aplicar a técnica para cada cliente. Método é isso. É o que te ajuda a pensar como que você coloca aquelas técnicas em práticas. E assim, eu vou ser muito franca, assim, falar como eu falo com as minhas alunas. Qual é a melhor escola do mercado? Qual é o melhor método do mercado? É o que você se identifica. É o método com o qual você compartilha os mesmos valores. É o método com o qual você vai... que é verdadeiro para você. Porque você precisa ser sua primeira cliente e aí depois você consegue praticar. E não só a metodologia, o método com o qual você se
identifica, mas também com a consultora com a qual você se identifica, né, Fê? Porque às vezes a consultora fala uma coisa, mas ela pratica outra coisa nos bastidores, né? Não é autêntico. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, se não é só da boca para fora, um discurso bonito, um Ai, gente, discurso o que bacana. acontece é que a maioria dos cursos, eles querem te vender o próximo curso, entendeu? É isso. Eu não vivo de dar curso. A minha escola tem a ver com missão, depois de tanto tempo no mercado, eu me vi com uma obrigação, sabe, de compartilhar a primeira metodologia que foi criada para atender online. Foi por isso que eu criei a escola. A escola não é a maior fonte de renda da minha empresa. Então, eu não vivo de dar curso. Eu dou curso porque eu quero, de fato, capacitar boas consultoras. Agora, tem gente que vive de dar curso. Então, eu tenho que te vender o próximo curso avançado. Você faz o curso 1, eu tenho que ter o curso B, o curso de atualização, o curso da clínica. Então, assim, também acho que você tem que amadurecer enquanto pessoa para fazer suas escolhas profissionais. Tem que olhar, pesquisar, questionar. Cara, vai conversar. Tem uma pessoa que deu um depoimento, vai conversar. O que você achou na real? Isso. Vai lá, faz pergunta, sabe? A gente não, assim, tem golpe para tudo, né, gente? Você abrir o seu WhatsApp, tem golpe. Tem mensagem chegando com golpe, é o e-mail com golpe. O golpe tem golpe para tudo. Então, sim, enquanto a gente tem uma profissão não regulamentada, a pessoa promete que quer e é isso aí. E tá tudo bem. Vamos falar então das 5 práticas que a consultora de imagem Então, eu não. acho que a segunda prática tem a ver com isso, hein? Com interesse econômico. A segunda prática, que estou fazendo um projeto agora para um shopping, que é desenvolver um personal shopper de um shopping. É um projeto que ainda está em sigilo, mas eu estou trabalhando nesse desenvolvimento, me aprofundando, fazendo algo que eu nunca fiz, que é olhar para as práticas do mercado. Porque eu olhei para o meu, de verdade. Eu nunca fui de olhar para fora. Eu sempre olhei para o meu e para outros negócios, outros universos. E aí, a gente se depara com uma prática muito ruim, a prática, inclusive, que a gente já falava dentro da escola, que é consultora que recebe percentual comissão de venda de loja. Isso é a pior coisa que uma consultora pode fazer no relacionamento com os vendedores e com os clientes, porque você perde a sua isenção. Eu também nunca, jamais contratante. Trabalhei desse jeito. Indiquei o cliente para uma loja e recebi comissão. Algumas lojas daqui da minha cidade já se aproximaram de mim para fazer esse tipo de parceria, mas isso realmente não me interessa. Eu gosto de receber do cliente. Eu coloco o meu preço e tá tudo bem. Né? Eu acho que assim, não é que a gente não pode trabalhar com loja, tá? Deixa eu explicar. Não, exatamente sim, mas não o ponto. loja, é ganhar comissão da loja. O ponto é o seguinte: você só pode ter um contratante em cada trabalho. Então, se o seu contratante é uma pessoa física, você recebe da pessoa física e trabalha com isenção total para a pessoa física. Aí eu vou trabalhar com a loja. Eu trabalho com várias marcas. Eu trabalho com um shopping aqui em Niterói. Eu tenho vários clientes, pessoas jurídicas, marcas e lojas. Só que quando eu estou trabalhando com a loja, eu trabalho com a loja. Eu não estou indicando o cliente para ganhar percentual daquela venda. Eu estou trabalhando para os objetivos daquela loja, para melhorar o atendimento, para produzir um conteúdo bacana, para pensar um relacionamento com o cliente. O contratante é a loja, é a marca. O cliente, pessoa física, me contratou. Semana passada eu fiz 2 personal shoppers. Pessoa física me contratou, eu trabalho para aquela pessoa. A gente entrou na loja, aquilo não fez sentido, falar, não vai levar, não vale a pena. Olha só, essa blusinha de malha tá incrível, tá? Mas blusinha de malha, vamos comprar ali mais barato naquela outra loja e aqui você investe nessa outra peça que é mais legal. Isso que você falou, a gente não deve ter um vínculo, né, com a loja quando o seu cliente é uma pessoa física, né? Você não vai ganhar da loja. Eu também não trabalho dessa forma. Não acho que é uma prática legal. E isso é uma prática negativa que acontece muito no mercado de arquitetura, que são os arquitetos receberem comissão das lojas, né, de mobiliário, e que, assim, os clientes é super mal visto. Os clientes criam uma relação de desconfiança com as sugestões dos arquitetos, né?
O próprio CREA, que é o órgão regulador da engenharia e arquitetura, abomina a prática, mas é uma prática que existe no mercado. E a gente está vendo isso se instalar no mercado. A Tininha aqui, lá de Brasília, do nariz arrebitado, falou perfeito, é isso mesmo. Eu concordo com você, Fê, inclusive esse tipo de prática, trabalhar assim, não receber a comissão da loja, eu aprendi com uma amiga minha que é arquiteta, que é uma grande arquiteta daqui, que tem clientes poderosos. Ela não recebe comissão de loja, nunca na vida. Eles ela chamam é no minha mercado de amiga e já arquitetura foi de arquiteta em 2 ou 3 projetos da minha vida. Pois é. Então, eu acho que isso é importante a gente pontuar, né? Existe a importância de você saber quem é o seu contratante naquele trabalho e conseguir atender esse contratante com a maior isenção possível. E a isenção passa, sim, por não ter benefício econômico naquela sugestão. E a segunda? Essa é a segunda. Vamos para a terceira? Sim. A terceira, eu acho que talvez o que as pessoas vão mais concordar, que eu chamo da cagação de regra. Sim. Ah, isso pode, isso não pode. Isso é certo, isso é errado. Elegância é usar blazer. Autoridade é não sei o que lá. Então, essas cagações de regra, elas são nada mais do que uma simplificação burra de uma técnica. A técnica é justamente você pensar algo com individualidade para cada cliente, para cada contexto. E a regra, ela simplifica de forma muito equivocada. Até porque, né, uma pessoa que passa autoridade, ela não passa autoridade só com a roupa. É um conjunto de coisas, não é? É o comportamento. Acho que o pior de todos é o elegância. É a imagem. O que tem de post cagando regra de elegância. Pois é. Então, assim, é bom a gente lembrar que para passar, caso a pessoa queira elegância, isso vai necessitar de várias outras coisas para além da roupa. É o comportamento, é a forma como você se comunica, não é? São seus gestos, suas atitudes e a sua linguagem verbal. Né? Então, e eu acho que para mim tem uma outra questão aqui. Eu acho que na hora que você vê uma consultora com essa cagação de regra, a gente percebe ali um valor pessoal. Quer dizer, ela está se colocando num patamar acima das clientes que ela pretende atender. E aí, gente, essa pessoa não vai ter olhar isento. Porque se eu acho que eu sei o que é elegante para você, quer dizer que na hora que eu for no seu armário, eu vou dizer que essa blusa é brega, que você tem que comprar essa outra aqui, que você não pode usar assim assado, entendeu? Então, assim, ela demonstra que ela não tem olhar isento. Então, cuidado, se você já fez esse tipo de post, cuidado. Exatamente. Então, nós já falamos 3 práticas. Qual que é a quarta? A quarta é não ouvir verdadeiramente os desejos da sua cliente. Não só os desejos, mas os desejos e restrições. Porque não adianta você pensar uma estratégia, uma imagem que não caiba na vida da sua cliente. Então, tão importante quanto os desejos são as restrições. E ouvir não só com a escuta, né? Com o ouvido, mas ouvir o que ela muitas vezes não fala, que é a escuta ativa. E você conseguir tirar dela coisas que ela às vezes nunca verbalizou, né? Não é incomum da minha cliente se emocionar nessa primeira conversa, que eu chamo de facilitação de estilo, onde ela me traz ali uma série de coisas para a gente conversar. Porque ela vai lá mexer em coisas que ela nunca tinha, eu nunca tinha me tocado, que isso acontece por isso. Ela começa a trazer verdades que aí sim torna esse vestir verdadeiro para ela e poderoso. Então é preciso ouvir a cliente de verdade e não só o que ela deseja, mas quais são as restrições, o que ela não topa, o que não funciona, para aquilo de fato ser algo que ela vai levar, que vai transformar e que vai resolver a questão que ela veio te procurar para resolver. Exatamente. E tem mais um outro comentário aqui da Cláudia, dizendo assim, nem existe estilo elegante, né, gente?
porque a elegância está ligada a todos os estilos, tem a ver com comportamento, nossa forma de se relacionar. Pois é, tem várias formas de abordar a elegância. Eu também entendo a elegância como fazendo parte de todos os estilos e não dessa forma assim como foi ensinada nos 7 estilos Para universais. mim, a elegância tá para mim como conforto. Você não vai escolher vestir algo desconfortável. Ah, eu vou escolher esse sapato porque ele está doendo meu pé. Não, a gente sempre vai priorizar de alguma forma estar confortável. Agora, o que é confortável para mim, não necessariamente é confortável para Miriam, confortável para Ana, para Glória, para Daisy, para Claudine. Então, assim, conforto é uma percepção individual. Para algumas pessoas é usar sapato baixo, para outros é tecido fresco, para outros eu tenho horror de coisa que me pinica, etiqueta, sabe? Tecido que é áspero. Então, conforto é uma sensação individual. Elegância é a mesma coisa. É uma percepção individual que vai além da aparência. Vai não só a comportamento, mas também contexto. Se você vai para a praia vestindo uma alfaiataria, você está deselegante, porque não tem nada a ver você dentro daquele contexto estar vestindo uma alfaiataria. Então, é muito mais profundo do que isso. E aí, de novo, a cagação de regra é ficar no rasinho. É isso, Fê. Então, acho que nós estamos em sintonia, né, com relação a essas 5 práticas. A gente tem uma percepção aí da consultoria de imagem muito parecida. E você não acha que com essa mudança do mundo, né, nós estamos vivendo mudanças gigantes, a entrada da inteligência artificial que está mudando a forma da gente viver, né, da gente se relacionar, da gente vestir, né? Tem aí agora o metaverso, avatar. Então, não faz sentido a gente se apoiar nessas técnicas antigas que tiveram sentido naquele momento que elas foram criadas. Elas não fazem sentido nesse mundo que nós estamos vivendo, não é? Nós estamos vivendo num mundo que pede personalização da aparência. As empresas estão cada vez mais pautando os seus trabalhos nisso, né? Ou seja, o colaborador, o funcionário, ele tem como expressar quem ele é por meio da vestimenta, por meio da sua imagem. Nós estamos vivendo essa época de quebra de padrões, de diversidade. A consultoria, ela precisa de acompanhar, não é? Esses novos movimentos do mundo. Cada vez mais a gente tem falado em humanização, em foco no cliente. E para a gente falar de personalização, a gente precisa de entender de verdade, mais profundamente, quem é o cliente. Porque se for só técnica, daqui uns dias a máquina vai fazer tudo muito melhor do que a gente, né? Você não acha? Isso aí. Exatamente. Eu acho que isso fica muito claro quando a gente olha para outras profissões, né? Um arquiteto, ele faz todos os projetos iguais? Não. Ele vai ouvir o cliente, o que o cliente deseja do ambiente para ele, quais são as necessidades que essa casa tem, qual é o mobiliário que essa pessoa já possui. Aí tem lá uma peça que eu, arquiteto, julgo horroroso. Mas se o cliente acha incrível, eu que lute para fazer caber no meu projeto. Então, ele está se colocando a serviço do cliente. A mesma coisa da consultoria. Então, a única forma de se manter relevante é se colocando a serviço, né? O resto é uma regrinha que está no livro. Que não, exatamente. Não tem, aliás, ótimos conteúdos de vários profissionais no YouTube, nas próprias redes sociais. Agora, o trabalho individualizado, né, que vai realmente trazer um diferencial, ele só pode ser feito no 1 a 1. E isso exige da consultora muito mais do que uma simples aplicação de técnica, né? Ó, eu tenho alunas aqui que já fizeram os meus cursos do Mulheres Bem Vestidas, que não eram atendimento de 1 a 1, era usando a minha metodologia e é uma consultoria faça você mesmo. Elas fazem com o meu acompanhamento. Então, não é um trabalho que eu estou 1 a 1 olhando para elas e mesmo assim transforma. Então, não é necessariamente no 1 a 1, mas é necessariamente ajudando o outro a pensar e a entender o que faz sentido para si naquele momento. Eu estava dizendo no 1 a 1 quando se atende, né?
que um cliente não é o mesmo que o outro, né? Eu até digo assim, eu dou uma recomendação para as minhas alunas, olha, trate o cliente como se fosse o primeiro. Esquece tudo aquilo que você já sabe, que você aprendeu com a outra, porque essa cliente tem uma história de vida. Não tem absolutamente nada a ver com o outro. Por mais que ele tenha o mesmo estilo, eles tenham o mesmo estilo, tenham demandas parecidas de imagem, de intenção de imagem, são pessoas distintas. Ô, Fê, eu tô adorando a nossa conversa, mas eu acho que nós vamos ter que finalizar. Para o nosso quinto e polêmico prática. Eu trouxe como quinta prática que eu não faço, que você não faz e que eu julgo uma prática ruim, que é entregar dossiê para o cliente. E aí deixo, antes de mais nada, dar o contexto. Quando a gente imagina de criar um dossiê para o cliente, a gente está criando, de uma certa forma, um manual ali de instruções. E, de verdade, se você foi construindo ao longo da sua consultoria, trabalhando a 4 mãos com essa cliente, ela chega ao final do processo sabendo tudo que ela precisa saber. Então, ela não precisa de um manual de instrução ali de como vai colocar aquilo em prática, porque a prática já vai sendo construída durante. Porque chegar ao final e entregar para ela, olha aqui, isso aqui que você precisa fazer, ela não vai fazer. É como o plano alimentar da nutricionista. Quantas vezes você vai na nutricionista, recebe o plano alimentar e não bota em prática? E às vezes aquele dossiê bacana, bem feito, um livro, mas a cliente vai olhar na primeira semana, depois ela vai colocar na estante da casa dela, ou guardar numa gaveta e não vai olhar para aquilo mais. Então, qual é o sentido? Isso que eu ia falar. Já que a consultora gasta muito tempo para fazer, não é? Então, por que não gastar esse tempo destinado ao dossiê com a cliente? É o que eu faço. Então, não, e eventualmente dando suporte pós-consultoria. Sim, né? Do tipo, cliente, olha só, a gente finalizou os nossos encontros aqui, mas você vai seguir caminhando sozinha. Eu te dou suporte por 30 dias, 60 dias. Sim, você vai determinar o que você julga necessário para cada cliente, para que você tenha dúvida na hora que você for apontar os próximos lucros para eu te dar suporte. Um suporte é muito mais poderoso para aquela cliente do que um manual de instrução. Então, assim, eu até tenho eu não chamo de dossiê, eu chamo um guia para as análises cromáticas. Ela tem lá, ela recebe o guia da Primavera Brilhante, mas é um guia genérico para ela ter ali e levar para consultar. E é algo que ela consulta, porque ela vai trocar maquiagem depois, ela vai trocar eventualmente o óculos depois, mas não é um manual de instrução. O que eu quero dizer é o seguinte: o resultado da consultoria não é um dossiê. O resultado da consultoria é a transformação que você vai gerar na sua cliente ao longo do processo. Pois é, eu concordo. Eu até veria sentido no dossiê se a cliente realmente fosse visitá-lo e revisitá-lo sempre. Eu vou ler, vou estudar. A gente não faz isso, a gente sabe, não faz, né? É por nossos próprios comportamentos que a gente não faz isso. Então, para que eu não sei você, mas eu pergunto, tá? No início quando eu comecei a atender, eu sou a louca das pesquisas. As minhas alunas e seguidores sabem, eu sou a louca das pesquisas, sempre fiz pesquisa. Inclusive, o nome Mulheres Bem Vestidas veio de pesquisa. Então, eu sempre fiz feedback, pesquisa pós-atendimento com as minhas clientes, desde o início. E uma das primeiras perguntas que eu fazia depois de um período de atendimento de 30 dias, né? 15 dias. E aí, você olhou o dossiê, o que você achou? Fê, abri, folhei, achei legal, mas não precisa. Você já me ensinou tudo, você deixou aqui comigo o círculo, eu tenho aqui, sei usar minha cartela, não precisa. Sim. E aí eu comecei a, de fato, questionar. É muito mais interessante que eu conduza bem o processo, que eu me esforce para cada vez mais conduzir bem o processo, para que eu dê suporte para elas. Não existe eu acabar com isso e falar, nunca mais eu falo, você fala comigo, cliente. Não existe. E também isso. Eu penso que a consultoria que dá bom resultado, isso eu já observei. Eu fico observando no que eu faço, o que funciona muito bem, o que não funciona. A consultoria que funciona bem, a cliente caminha sozinha, ela começa a procurar coisas, ela começa a se interessar, ela vai atrás de coisas que você não ensinou, não falou. Eu vi isso recentemente com uma cliente que terminou a consultoria há uns 6 meses, ela está na rede social.
é uma empreendedora, eu me surpreendo quando eu vejo os stories dela, sabe? Eu fico assim, gente, que incrível. Ela me faz pensar nos processos e na forma como eu conduzi, porque para mim é fato. Se a consultoria é bem feita, a cliente ganha autonomia e ela vai caminhar sozinha. Porque se ela pegou gosto, eu acho que a nossa função é muito... Eu nunca falei dessa forma, é a primeira vez que eu estou falando, mas está fazendo sentido para mim. Eu penso que a consultoria é muito mais fazer a cliente tomar gosto pela imagem pessoal, pela sua expressão visual, pela intenção de imagem. Se ela tomar gosto, legal, ela vai fazer sozinha. É igual alguém que não gosta de malhar, contrata um personal porque tem muita dificuldade, mas no dia que não tem personal, ela não vai. Então, eu acho que a nossa função... Mas você não acha que o tomar gosto tem a ver com ser verdadeiro para ela? Não, sim, é isso que eu estou dizendo. O tomar gosto é quando você entende o que de fato ela precisa e ajuda ela nesse caminho, que é um pedaço só que você vai fazer com ela. Depois ela vai sozinha para o resto da vida lidar aí com o seu vestir, com a sua imagem, né? E com a sua aparência ou com o seu comportamento, para quem trabalha com outras instâncias da imagem pessoal, porque eu trabalho. Então, eu acho que é muito isso, sabe, Fê? E, ó, tem uma pessoa que está perguntando aqui, ó, se a live vai ficar salva no meu perfil. E a Tininha do Nariz Arrebitado, está falando que concorda sobre a questão do dossiê. O dossiê é dispensável quando a consultoria foi feita de verdade, a 4 mãos, consultor e cliente. Esse suporte pós é essencial e toda a vivência das etapas. É isso mesmo, Tininha. Então, nós três aqui estamos pensando igual. A Tininha é uma das consultoras de imagem mais experientes, ela está um pouco afastada do mercado, mas ela é uma pessoa que eu respeito demais, que sabe muito, muito, muito. E que bom que as pessoas estão vendo sentido nisso, né, Fê? Se um dia você quiser fazer outra live, a gente faz do seu perfil. Vamos embora, trocar sempre. Foi uma delícia. Foi um prazer conhecer. Gente. Eu acho que quem está no mercado tem essa obrigação de formar, sabe, boas práticas. E cada consultora é responsável pelo mercado, né? Se a gente se colocar dessa forma, eu acho que a gente tem um bom caminho, uma boa perspectiva. E mais, eu acho que é lembrar que não existe meia ética, meia verdade. E se você não faria, se você não gostaria que fizessem você, não faça, né? Pensa em outros mercados, faz paralelismos, que eu acho que tudo isso ajuda a construir um bom caminho, uma boa carreira. E a verdade é que a longo prazo, gente, só se sustenta dessa forma. Isso eu acredito, para estar no mercado também. Há tantos anos. Eu acho que teve muito oba-oba aí no mercado, ainda tem. Mas eu tô vendo algumas coisas se enfraquecerem, porque elas não têm consistência, sabe? Eu vou terminar com a minha frase que eu sempre falo lá no curso, que é o seguinte: ser consultora é diferente de trabalhar com consultoria. Ser consultora, você faz um cursinho ou nem faz um cursinho, se intitula consultora de imagem. Agora, trabalhar com consultoria é você, de fato, ter capacitação profissional e se colocar a serviço do cliente. E aí, é isso. Que bom! Só com bagagem, só com estudo. Então, nós vamos finalizar com a frase aqui da sua cliente. Fê me ajudou a pensar melhor a minha imagem, sou muito grata a ela. Que bom que todas as clientes e todas as alunas possam encontrar nas suas consultoras, nas suas mentoras, nas suas professoras, isso que a Patrícia falou aqui a respeito do trabalho da Fê, né? A Vani falou: parabéns para a minha mentora querida e para você, Miriam, pela live realista sobre a consultoria de imagem. Obrigada a você, Vani. E obrigada a todas vocês que estiveram aqui conosco. Que a gente faça aí a diferença na consultoria de imagem. Fê, muito obrigada por trazer sua experiência. Obrigada pelo convite. Eu adorei conversar com você. E sucesso aí no Rio. Sucesso nos novos movimentos. E conta comigo. Obrigada. A recíproca é verdadeira, viu? Tamo junto. Mudando esse mercado. Isso mesmo. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau, filho.